nós perguntamos para a Samsung sobre os planos de levar as novas funções da Galaxy AI, que você conheceu agora na reportagem, para os outros smartphones, além dos novos dobráveis. Segundo a marca, elas serão incorporadas em produtos selecionados até o final de 2024. Mas ainda não há detalhes. E vamos pegar esse gancho do uso de dispositivos vestíveis com inteligência artificial para monitorar a nossa saúde. Chegou a hora da coluna Olhar do Amanhã. E vamos então com o doutor Álvaro Machado Dias, que já deve estar aqui a postos para falar com a gente. Vamos lá. Olá, boa noite, doutor Álvaro Machado. Muito bem-vindo mais uma vez ao Olhar Digital News. Boa noite. Muito boa noite, Marisa. Doutor Álvaro, como nós acompanhamos aí na matéria, tem muita novidade sobre inteligência artificial, mas eu gostaria de começar falando que a Samsung apostou na IA para turbinar os smartwatches deles e também o tal do anel inteligente. A ideia é aprimorar o monitoramento da nossa saúde, coisa que a Apple também já fez anúncios recentes, sobre o aprimoramento dessa tecnologia. Muita gente até já usa aparelhos do tipo para monitoramento simples, como batimentos cardíacos, passos dados durante o dia e por aí vai. Agora estamos entrando num novo patamar e esse momento vale uma reflexão, digamos, mais ampla, não é? A inteligência artificial monitorando o nosso sono, por exemplo, e classificando o nosso cuidado com a saúde. Essas tecnologias, elas são prós, aliás, elas têm os dois lados, né? Prós e contras. Na sua opinião, Álvaro, explica pra gente. Olha só, eu queria começar com o seguinte, eu acho que a Samsung, neste momento, está com tudo. É esse tipo de gadget que é muito menos intrusivo do ponto de vista da experiência do consumidor, tem grande potencial. Óbvio que o concorrente, o relógio inteligente, ele tem outras funcionalidades e para muita gente ele tem um sentido estético, mas para outras pessoas não. E acima de tudo, o relógio é incômodo para muita gente para dormir. O anel representa um passo além nessa lógica de você trazer tecnologia para mais próximo do indivíduo, no sentido em que mais próximo quer dizer mais dentro da sua fisiologia e das coisas que esse indivíduo faz durante o dia a dia sem perceber que está fazendo, mais próximo existencialmente, portanto. Eu acredito que essa tendência ela veio para ficar. Talvez no futuro, eu acredito que fatalmente no futuro, haverá um conjunto de dispositivos que sequer precisam ser carregados fora do corpo. Tá? A gente já viveu isso antes, a gente tinha essa coisa de aplicação de RFID e outros dispositivos, mas não deu certo, virou coisa de gente estranha, por assim dizer, do ponto de vista societário, mas versões superiores, menores, microscópicas, tendem a funcionar. Tá? Coisas, por exemplo, adesivos que são absorvidos pela pele permitem esse monitoramento durante um tempo, coisas assim. No momento, esse tipo de anel representa realmente um ponto alto na evolução tecnológica. Eu entendo que existem aspectos muito positivos dessa tecnologia. Veja, ela permite controle de coisas como a variabilidade cardíaca, que é diferente dos batimentos. A variabilidade é a relação entre a sístole e a diástole. Quando a sua variabilidade está alta e você está num estado de maior predomínio parasimpático, quer dizer, do ponto de vista do seu sistema nervoso autonômico, você tem mais neurohormônios ligados ao relaxamento. E o contrário. Quando você, portanto, tem menor variabilidade cardíaca, você tem um indicador forte de estresse crônico, que faz mal, que traz uma série de riscos para a saúde. Outra coisa importante, o anel permite o monitoramento do ciclo
menstrual. Isso tem várias funcionalidades que não são simplesmente o planejamento que funciona com muitos furos, né, da vida sexual. Muito pelo contrário, isso serve para fazer um acompanhamento de saúde mesmo para as mulheres. É interessante ver o quanto esse ciclo está variando. E assim vai. Então, as vantagens são inúmeras. Agora, por outro lado, imagine que você faz parte daquela grande maioria que não está efetivamente com uma questão, por exemplo, você não está com uma questão de sono, você não está com uma questão que o seu estresse é particularmente pronunciado e crônico, por mais que todos vivamos estressados, né, no mundo contemporâneo, mas você olha para os lados e não acha que você está numa condição pior que a média ou ali perto daquela média ruim. Muito pelo contrário, você fala, não, eu tenho meu estresse aqui, mas nem é tão grande perto dos outros. E assim por diante. Dada essa conjuntura da normalidade sadia, será que você manter um monitoramento e, portanto, um acompanhamento seu, uma atenção sua sobre esse tipo de coisa, traz alguma vantagem? A premissa de que sim, é uma premissa que precisa ser relativizada. Por quê? Porque, evidentemente, é vantajoso você saber quando você está se desviando desse estado ótimo. Então, tudo bem. Mas as coisas têm que ser sempre avaliadas à luz de percepções, de análises, de custo-benefício. E qual é o custo nesse caso? Essa atenção sobre a sua própria fisiologia, além dela consumir o seu tempo, a sua energia mental e ganhar uma representatividade na tua vida, sabe? Se torna uma coisa ali na tua vida. Ela cria ela própria expectativas e ansiedades. O exemplo clássico é o sujeito que olha para o relógio e vê que acabou, sabe, está no meio da madrugada, e o sujeito olha e fala, nossa, eu não dormi quase nada, do ponto de vista de sono REM, foi um desastre. E eu só tenho mais 3 horas. E com isso, fica mais estressado, mais ansioso ou ansiosa, e assim tem mais dificuldade ainda para se desligar e dormir. Então, o monitoramento fisiológico, ele tem esses prós e contras mesmo. Ele é vantajoso do ponto de vista das métricas, daquilo que pode ter um grande papel se você está precisando, mas ele também pode introduzir uma paranoia na tua vida que você não precisava ter, e aí, nesse sentido, não ser vantajoso a despeito da tecnologia ser indiscutivelmente fantástica. Agora, Álvaro, e indo um pouquinho além com relação aos dados, afinal de contas, nossos dados de saúde são muito sensíveis, né? Como que ficam os dados pessoais nesses casos? É o seguinte, vamos separar 2 questões. Uma é se há risco de exploração desses dados, outra é como funciona. Então, assim, como funciona? O seu registro é armazenado no servidor, esse armazenamento é criptografado, só você pode ter acesso, supostamente. Há riscos de vazamentos e assim por diante, sem a menor dúvida, tá? Porque eles já aconteceram várias vezes. Então, é claro que com uma empresa absolutamente bem estabelecida como a Samsung, os riscos são muito menores do que com uma empresica. Não tem a menor dúvida. Mas é claro que há riscos, tá bom? Agora, o grande ponto é, será que estes riscos significam que o uso desses dados é particularmente malicioso? Será que esses dados podem ser usados contra você de maneira tão profunda? Em geral, não. Em geral, isso daí também é uma fantasia do outro lado, sabe? As pessoas imaginam que elas podem ser manipuladas através desses dados. Em geral, não é assim. É claro que no futuro pode vir a ser, tá? Então, um exemplo clássico que sempre se pensa é, imagine que dados de saúde podem ser utilizados por planos para determinar a probabilidade de doença e, com isso, o valor, né, da apólice. Ok, só que no momento seria um uso absolutamente ilegal e não vai acontecer. Então a gente tem que relativizar um pouco essa paranoia. Eu acho que ela não é tão fundamentada.
Agora, Álvaro, fazendo aqui uma reflexão sobre o que a inteligência artificial vem facilitando a nossa vida e até o raciocínio, não é? Por exemplo, nós vimos ali nos lançamentos, opa, tivemos um probleminha com o Dr. Álvaro, não? Aconteceu um probleminha, não? Deixa eu colocá-lo aqui na nossa tela novamente. Acho que você caiu. Voltou, desculpe. Imagina, imagina. Então, voltando aqui à linha de raciocínio de que a inteligência artificial vem facilitando e até a Samsung lançou, por exemplo, a inteligência artificial traduzindo cardápios, traduzindo conversas ou até realizando cálculos matemáticos complexos. A reflexão é: com tanta facilidade assim, o nosso cérebro vai ser direcionado para outras atividades ou isso é muito prejudicial para nós seres humanos, digamos, criando uma preguiça, entre aspas, de entender e de realizar tarefas mais complexas? Eu acredito que a gente se direcione a essa preguiça cada vez mais, e mais do que só se direcionar à preguiça, eu acho que a gente vai perdendo o hábito por definição, porque a preguiça é aquela perspectiva de que a gente sabe o que precisa fazer e não faz. Mas para uma geração que já nasce nesse contexto, simplesmente não há preguiça, há meramente o status quo, e isso é perigoso. Então eu acho que esse tipo de coisa não é legal mesmo para a gente, tá? Em termos societários. Certo, tá aí reflexão de Álvaro Machado Dias, que é neurocientista futurista e colunista aqui do Olhar Digital. Doutor Álvaro, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação e nos encontramos na próxima quarta-feira em mais um Olhar do Amanhã. Eu que agradeço muito, até lá. Você que nos acompanhou até aqui já sabe, toda quarta-feira, a partir das 7h35 mais ou menos, a gente está aqui para bater uma bola sobre esses assuntos tão interessantes que não são comumente discutidos com a profundidade que a gente tem no Olhar Digital, que é realmente a grande referência no Brasil em termos de tecnologia. Então, assista, siga e a gente se vê semana que vem. É isso aí, muito obrigada, doutor Álvaro. Boa noite, um beijo. Beijo. É isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais um Olhar do Amanhã para vocês. Interessante a discussão de hoje.